Bem-vinda a mais um episódio do podcast É da Nossa Conta. Percebi que eu nunca me apresento por aqui, então meu nome é Júlia, mas as minhas alunas me chamam de Jubi, pode me chamar assim também. E eu trabalho ensinando mulheres a investir e a construir a sua independência financeira. O tema do episódio de hoje foi uma seguidora que me pediu no Instagram, então se vocês tiverem sugestões, podem mandar que eu sempre leio tudo. Ela pediu para eu dar dicas de estudos, então eu resolvi fazer um episódio geral sobre esse tema, tanto com dicas de como eu incluo os estudos na minha rotina, quanto também com algumas reflexões, vocês sabem que eu amo fazer, sobre estudos e autocuidado, autoconfiança, enfim. Mas antes, um aviso importante para quem está assistindo esse episódio na semana do dia 17 de março, as vagas do curso As Investidoras, que é o meu bebê, abrem no dia 19 de março, quarta-feira, às 7 horas da manhã. O curso As Investidoras é um curso muito completo, com prática e teoria para você aprender a investir sozinha. E ele também tem uma comunidade com alunas, onde a gente tem lives de dúvidas, clubes de estudos, clube do livro. Pode clicar aqui embaixo nos links, se as vagas já estiverem abertas vai estar o link aqui, e se não, você pode ser direcionada para a minha equipe, que elas vão te instruir, ou então buscar lá no meu Instagram, @as.investidoras. Então bora começar o nosso podcast. Gente, sabe aquela teoria do efeito borboleta? De que às vezes tem uma mini coisa que acontece na sua vida que muda toda a sua trajetória? Eu sinto que esse tema tem muito a ver com isso na minha vida. Eu sinto que isso se aplica nesse tema de estudar. Vou explicar. Eu tive a sorte e o privilégio de ter nascido em uma família que ama estudar. Então eu cresci vendo os meus avós estudando muito. Meu avô era uma pessoa muito inteligente, minhas avós são muito estudiosas, a minha mãe e meu pai são muito estudiosos. Se você entrar na casa dos meus pais, vai ter livro para todo lado, cada hora eles vão estar fazendo um curso, vão estar aprendendo sobre uma coisa, são pessoas muito curiosas. E eu acho que estudos têm muito a ver com isso, sobre você ser uma pessoa curiosa. Até recebo muitas vezes quando eu abro caixinha no Instagram, uma pergunta que sempre vem é: como me tornar uma pessoa interessante? E eu acho que o primeiro passo para ser uma pessoa interessante é ser uma pessoa interessada. E, enfim, eu cresci em uma família que gostava muito de estudar e eu sinto que isso mudou completamente toda a minha trajetória. E aí o ponto é que às vezes você não teve esse efeito borboleta na sua infância em relação a esse tema, né? Talvez você não tenha crescido numa família em que você foi estimulada a estudar, mas às vezes o seu efeito borboleta vai acontecer agora. Então pode ser que você tenha, sei lá, comece a ter algumas atitudes que vão mudar toda a sua trajetória e se relacionar com esse tema. Gente, eu não sei se tá fazendo sentido ou se eu fui demais longe, mas voltando pro assunto, enfim, eu cresci numa família que gostava muito de estudar. Desde criança eu sempre fui muito estimulada a ler, a escrever, a aprender, a ser curiosa, a fazer perguntas. Teve até uma época que eu lia tanto que os meus pais me proibiram de ler. Tipo, tinha uma restrição de um número de páginas que eu podia ler por dia. E eu enganava eles e ficava relendo as mesmas páginas. Ou então eu lia escondido no banheiro. Colocava o tapetinho na porta e ficava sentadinha na privada com as pernas pra cima lendo escondido. Mas eu sinto que essa paixão por estudar foi algo muito determinante, assim, principalmente na minha carreira profissional, mas também na minha vida pessoal, porque eu acredito que a gente deve estudar sobre assuntos que não são só relacionados a trabalho, mas a gente pode estudar sobre questões relacionadas a autoconhecimento ou então relacionamentos e outras áreas da nossa vida. E aí eu queria trazer o primeiro ponto, que é: a gente fala muito sobre autoestima hoje em dia, né? Autoestima, autoconfiança. As pessoas buscam muitos hacks sobre isso, né? E principalmente eu acho que as mulheres são muito expostas a soluções estéticas quando se trata de autoestima. Mas eu acho que uma das coisas que mais pode mudar a autoestima de uma pessoa são os estudos. Quando você aprende uma coisa nova, é como se você estivesse enviando uma mensagenzinha para o seu cérebro de que você é capaz de fazer aquilo e que você pode aprender muitas outras coisas, já que você aprendeu aquela. Então, vou dar um exemplo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre investimentos, nossa, gente, isso abalou num sentido positivo a minha autoestima. Porque esse tema em específico, finanças, era um tema que me causava um certo desconforto, assim. Não finanças em geral, porque eu era boa em economizar dinheiro, mas investimentos em específico. Era um tema que me causava uma certa insegurança. Eu achava que os termos eram confusos. Eu sempre fui uma pessoa de humanas, eu achava que era pra gente de exatas. Então era um assunto que eu realmente não tinha expectativas em ser uma especialista. Tipo, eu não tinha nenhuma expectativa. Se você falar pra Júlia, de 16 anos, que ela virou uma especialista em finanças, assim, eu acho que provavelmente ela vai dar uma grande risada. Então, quando eu comecei a estudar sobre esse tema e eu comecei a entender, isso destravou na minha cabeça uma sensação de que eu era capaz de fazer qualquer coisa.
Porque se eu estava conseguindo entender um tema que eu achei que eu nunca seria capaz de entender realmente, na minha cabeça foi tipo assim: "Tá, então o que mais eu sou capaz de aprender?". E aí eu comecei a estudar muito mais sobre muitos outros temas e me senti muito mais capaz, acho que essa é a palavra, me deu uma sensação de capacidade muito maior. Estudar vai te dando coragem, porque se você tem esse sentimento, essa sensação de que você é capaz de aprender coisas novas, que antes você imaginava que você não era capaz, quando você for testar alguma coisa nova, então talvez seja uma mudança de carreira, talvez seja, crescer no seu emprego, enfim, você vai saber que você não tem as habilidades para fazer aquilo naquele momento, mas tem uma coragenzinha no fundo que vem do fato de você saber que você é capaz de aprender, que você é capaz de aprender a fazer novas coisas. Trazendo mais um exemplo pessoal, eu comecei a estudar muito sobre investimentos, comecei a entender muito sobre esse assunto, me apaixonar por esse assunto. Ok, quando eu comecei a empreender, gente, empreender é outra coisa, assim, é um mundo completamente novo em que você vai ter que aprender sobre contabilidade, sobre, sei lá, um mercado jurídico, você vai ter que aprender sobre muitas coisas que às vezes você nem imaginava que você ia se deparar na sua vida. Mas o fato de eu já ter passado por esse processo antes, com os investimentos, de aprender sobre uma coisa que eu achava que eu não era capaz, fez com que quando eu empreendesse, eu tivesse a sensação de que, ok, eu não faço a mínima ideia do que é isso aqui. Eu não sei o que esse contador tá falando comigo, eu não tô entendendo o que ele tá falando, mas eu posso aprender, porque eu já fiz isso antes com um outro tema. E as pessoas falam muito sobre poder, né? Sobre você ter poder. E eu acho que a gente associa muito poder aos homens, principalmente. E eu sinto que uma das coisas que mais me dá poder hoje em dia, essa sensação de poder hoje em dia, é o meu conhecimento. Porque é ele que faz com que eu sinta que pode acontecer o que quiser na minha vida. Gente, pode acontecer, sei lá, minha vida virar de cabeça para baixo. Eu tenho essa sensação interna de que eu sou capaz e de que eu posso aprender coisas novas e me transformar e refazer minha vida se for necessário. E aí o outro ponto que eu queria trazer aqui é justamente que quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe de nada e que provavelmente você vai morrer sem saber de muita coisa. E isso muitas vezes já foi desesperador pra mim, mas hoje em dia é reconfortante. Na verdade, eu fico flertando entre o desesperador e o confortante. Vou explicar o que eu quis dizer. É aquela famosa frase, né, gente? Eu acho que era do Sócrates. Sócrates, me perdoe se não for dele, mas aquela frase do só sei que nada sei. Quando você tá aprendendo coisas novas, é como se 1 zilhão de portinhas se abrissem na sua cabeça. Porque, por exemplo, você vai aprender sobre investimentos. Quando você vai aprender sobre investimentos, você vai aprender sobre tesouro direto, sobre taxa Selic, sobre inflação. Cada uma dessas palavras abre várias outras portinhas de palavras que você pode aprender também. E no começo, quando eu estava estudando sobre investimentos, isso era desesperador para mim, porque eu sentia que eu nunca sabia o suficiente. Então eu estava lá estudando, 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 estudando sobre renda fixa, renda variável, ações, papapá, papá. E aí sempre tinha um termo novo que aparecia, sempre tinha um assunto que eu não sabia, sempre tinha um raciocínio diferente sobre o mesmo tema. E aquilo me dava na hora um certo desespero. Depois, com o tempo, eu fui vendo que, na verdade, isso é reconfortante. Porque você percebe que burro é quem acha que sabe tudo. Então, hoje em dia, quando eu vejo um profissional de finanças que fala, eu sei absolutamente tudo sobre investimentos, tudo, eu falo, gente, coitado, eu acho que ele é prepotente, eu acho que. Porque, assim, é impossível, tem muita coisa. Isso sobre todos os temas. Eu imagino que um médico, não tem um médico que saiba absolutamente tudo sobre medicina. Sempre tem ramificações, sempre vai ter alguma mini parte do corpo que aquela pessoa não é especialista. Enfim, você pode entender muito sobre o assunto, mas tudo é demais. E aí eu comecei a perceber que para agir na vida, eu não preciso saber tudo. Eu preciso saber o necessário. Então, por muito tempo, eu me travei nessa sensação de, meu Deus, eu não sei tudo, logo eu não posso colocar em prática. Depois eu fui vendo que isso estava me travando completamente e que minha vida estava passando, porque o tempo ele não tem piedade, né, gente? Ele vai passando, sem eu estar agindo. Então eu estava aprendendo, 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 mas eu não estava agindo. Até que eu entendi que, na verdade, para a minha vida acontecer, eu precisava saber o necessário. Eu precisava saber aquilo para eu dar o passo de hoje. Amanhã, quando eu fosse dar o próximo passo, aí eu ia estudar.
e eu não precisava saber passos que eu não iria aplicar na minha, tipo assim, eu não precisava aprender sobre coisas da teoria do não sei o que, pá, a não ser que isso me interessasse ou que fosse útil para o meu trabalho, mas começou a passar um pouco essa ansiedade de eu preciso saber absolutamente tudo. E começou a me trazer uma tranquilidade de ninguém sabe de tudo. Logo, a gente tem que focar em saber o que é necessário e agir. Então, se aprendeu uma mini coisa hoje, ao invés de se preocupar com a coisa que você vai ter que aprender amanhã, coloca em prática essa mini coisa que você aprendeu hoje. Foi muito assim a minha trajetória com os investimentos. Eu lembro que quando eu comecei a ensinar, né, sobre investimentos, eu já estava investindo e eu comecei a ensinar minhas melhores amigas, de graça, enfim. E aí eu lembro que tinham várias perguntas que elas me traziam que eu não sabia responder. Mas eu comecei a ter a humildade de admitir: isso aqui eu não sei. Então eu falava para elas: gente, realmente, essa informação eu não sei. Amanhã eu venho com a resposta para vocês. Eu voltava para casa, estudava e mandava no grupo delas a resposta. E foi assim que eu fui construindo o meu conhecimento de investimentos. Não foi nascendo sabendo tudo, foi aprendendo um tanto, me expondo à vida, agindo, investindo, ensinando, e aí vinham novas dúvidas, e aí eu aprendia sobre aquilo, trazia respostas, e aí dessas respostas vinham novas dúvidas, entendeu? Então, estudar não tem que ser uma coisa com um objetivo final. É aquilo, né? Estudar não é o fim, é o meio. Você vai estar sempre estudando, porque conforme você estuda, você cria novas dúvidas e você traz respostas. E o objetivo de você ter respostas é justamente você criar novas dúvidas e não você virar sabe tudo que já pode morrer porque você já sabe o segredo do universo. E também eu sinto que essa vontade de querer saber tudo vem muito da vontade de controlar a vida. Eu sei que devem ter muitas mulheres controladoras também, eu já fui uma pessoa bem controladora, hoje em dia eu melhorei muito em relação a isso. Mas quando eu comecei a ter essa humildade de admitir que tem muita coisa que eu não sei, mesmo dos assuntos que eu sou muito boa, eu fui parando de ter essa necessidade de controlar tudo ao meu redor e fui ficando mais aberta para o desconhecido, porque o desconhecido, hoje em dia, não me dá mais medo. É claro, né, gente, eu ainda sinto medo de muita coisa, não vou pagar de destemidona aqui não, mas me dá menos medo e mais curiosidade. E eu acho que muito de crescer na vida é sobre você parar de ter medo do desconhecido e começar a ter curiosidade pelo desconhecido. Então, se tem uma página em branco na sua frente, ao invés de você se desesperar porque não tem nada escrito nela, você fica feliz porque não tem nada escrito nela, porque você vai ter a oportunidade de escrever ou de descobrir o que está escrito. Aprender coisas novas é tipo abrir novas portinhas na sua cabeça, e novas portinhas na nossa cabeça são novas oportunidades. Então, na nossa carreira, se o objetivo é crescer, ou então se o objetivo é você ficar mais feliz com o seu trabalho, ou ser mais satisfeita com o seu trabalho, ou então você gerar mais transformação com o seu trabalho, uma das principais formas disso acontecer é você adquirindo novos conhecimentos. De novo, sobre a minha carreira. Então, eu comecei despretensiosamente a estudar sobre investimentos, mas foi esses estudos de investimentos que eu estava fazendo para minha vida pessoal que fizeram com que eu começasse a ensinar essas minhas amigas e foram surgindo várias outras oportunidades. Então, surgiu uma capacitação de bancos de investimentos que eu entrei e comecei a fazer, surgiram pessoas do ramo que eu comecei a conversar e ter novas oportunidades. Surgiu a oportunidade de empreender, que foi, assim, a grande mudança na minha vida, né, foi uma das coisas que mais teve impacto na minha vida. Então hoje eu não teria a minha carreira, eu não teria a minha empresa, o meu trabalho, nem o estilo de vida e as condições de vida que eu tenho hoje, se a Júlia eu acho que eu tinha 18 anos, não tivesse sentado na cadeira e aberto um vídeo no YouTube, e aberto um curso sobre investimentos e começado a estudar. E as pessoas falam muito sobre sorte, né, tem sempre aquela história: "Ai, vão dizer que foi sorte", né, aqueles stories dos heterotops sobre isso. Mas a minha visão sobre esse tema ela é muito, né, você pode envolver espiritualidade nesse assunto, cada uma vai ter suas crenças. Eu acredito que tem sempre coisas acontecendo na nossa vida, tem sempre determinadas oportunidades aparecendo. E é claro que tem recortes de privilégios e tudo isso, mas sempre tem alguma coisa aparecendo, uma pessoa numa conversa que vai falar alguma coisa, ou então uma vaga de emprego que apareceu que é interessante, que combina um pouco com o que você quer fazer. E a questão é a gente se preparar para quando essas oportunidades surgirem, a gente saber o que fazer com elas. Então, às vezes, voltando para aquela história do efeito borboleta, você está estudando hoje sobre uma coisa aleatória e
essa coisa aleatória, que hoje às vezes parece nem ter tanto sentido, ela vai ser o que vai fazer com que você consiga dizer sim para uma oportunidade lá na frente, porque você tem esse conhecimento que você estava adquirindo hoje. E a gente, de fato, aprende muita coisa na prática, tá, gente? Eu acredito que, assim, a prática é a maior professora. Tudo a gente aprende na prática. Mas não tem como separar as duas coisas. Eu acho que o maior diferencial é você ser uma pessoa que age, que coloca as coisas em prática, e também uma pessoa que senta e estuda. A combinação dos dois é que faz com que a gente consiga voar. Então, se eu tivesse só investido sem ter estudado sobre esse assunto, lá quando eu era mais nova e estava na época da faculdade, provavelmente eu teria perdido muito dinheiro, porque eu não teria estudado nada sobre o assunto, não saberia nem o que é um tesouro direto da vida. Só agir sem ter conhecimento, às vezes pode acabar te levando para um caminho que não é o que você quer ir. Agora, se eu tivesse só sentado e estudado e não tivesse colocado nada disso em prática, a minha vida hoje estaria completamente diferente. Então, se eu tivesse sentado, visto um monte de vídeos sobre renda fixa, renda variável, aprendido tudo, mas não tivesse colocado um centavo em um investimento, hoje, provavelmente, eu não teria, sei lá, eu não estaria morando sozinha, eu não estaria na minha casa, eu não teria realizado as viagens que eu realizei, eu não teria uma empresa, eu não estaria empreendendo. Então, é sempre a junção do conhecimento com a prática. E agora, saindo um pouco da vida profissional, eu também acredito que é muito importante a gente estudar sobre temas relacionados à nossa vida pessoal. Então, uma coisa que eu fiz muito na minha vida e ainda faço é quando eu identifico uma coisa na minha personalidade, ou enfim, que eu quero mudar, que eu acho que não tá me fazendo bem. Então, eu sou muito ansiosa, ou então eu tenho dificuldade para fazer amizade, ou então tô com, sei lá, alguma dificuldade familiar. Enfim, né? Tô citando exemplos aleatórios aqui. Eu busco estudar, literalmente, sentar e estudar sobre esse tema. Porque às vezes a gente acha que a gente vai só resolver isso, sei lá, refletindo sobre o assunto, ou quem faz terapia, mas eu acho que às vezes você ter um embasamento e você estudar sobre o assunto faz toda a diferença. Trazendo até um assunto pessoal aqui, né? Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa muito focada na minha carreira. Então, eu não era uma pessoa que pensava muito sobre relacionamentos amorosos, assim. Não era algo que me preocupava muito. E eu percebia que eu tinha certos padrões de comportamento em relacionamentos amorosos que não eram os padrões que me faziam bem. Então, eu era uma pessoa muito fechada, com muita dificuldade de me comunicar, de me envolver. E eu identifiquei que aquilo era uma questão que eu gostaria de mudar em mim, porque não estava me levando para os resultados que eu gostaria. Gente, eu literalmente sentei e comecei a estudar sobre relacionamentos. Meus amigos até tiravam um sarro de mim na época. Eu comprei um monte de livro, eu estudava, eu escutava podcasts, e a partir disso eu ia relacionando comigo mesma, eu ia observando as minhas ações e colocando em prática os novos hábitos e as novas formas de agir que eu tinha aprendido. E isso fez com que hoje eu tenha um relacionamento que é, assim, dos sonhos, tipo, um relacionamento muito saudável, com muita comunicação, com muita maturidade. Eu tenho certeza que eu não conseguiria ter esse posicionamento na relação que eu tenho hoje se eu não tivesse sentado e estudado sobre relacionamentos. O que parece estranho, o que parece engraçado, mas eu acho que qualquer tema da nossa vida social, da nossa vida pessoal, a gente também pode estudar. Eu lembro que eu estudei muito também uma época sobre comunicação, comunicação não violenta, e isso mudou completamente a minha comunicação hoje, tanto na minha empresa, com a minha equipe, né, as mulheres que trabalham na minha equipe, quanto com a minha família, com os meus amigos. Uma época que eu era muito ansiosa, eu comecei a estudar sobre ansiedade, eu comecei a estudar sobre técnicas de mindfulness, comecei a fazer cursos sobre esse assunto. Então, eu já fiz curso, gente, já fiz curso de tudo, já fiz curso de Theta Healing, eu já fiz curso de budismo, de meditação, já fui para retiro, eu já fiz curso, quando eu fui morar sozinha, eu tinha medo de várias coisas que poderiam acontecer na minha casa, porque eu sou super desastrada. Eu fui fazer um curso de hidráulica e de elétrica para aprender o básico, por acaso acontecesse alguma coisa na minha casa. Quando eu quis começar a entender melhor sobre como me alimentar, porque eu tinha compulsão alimentar, eu comecei a estudar sobre alimentação e sobre nutrição, estudei sobre Ayurveda, estudei sobre, sei lá, técnicas de alimentação pautadas na medicina oriental. Uma época que eu estava dormindo mal, que estava tendo insônia, eu comprei livros sobre o ciclo do sono, comecei a aprender sobre isso. Eu já fiz curso online, gente, se vocês abrirem a minha página do Hotmart e da Eduz, tipo assim, tem os cursos mais aleatórios possíveis. Tem curso de aquarela e de pintura e de desenho para a época que eu estava querendo desenvolver melhor os meus hobbies. Tem curso de oratória, de comunicação, tem muitos cursos de finanças, obviamente, né, que eu fiz muitos e faço até hoje, porque a gente nunca para de estudar sobre um tema. Tem cursos de escrita, uma época que eu estava querendo aprender a escrever melhor.
E aí existem 1000 formas de você aprender, pode ser por meio de cursos online, eu em especial sou muito fã de curso online, gente. Não é à toa que eu tenho um, é porque eu sou a maior consumidora do mundo de curso online, provavelmente a maior parte do meu dinheiro foi gasto nisso ao longo da minha vida. Mas é porque eu acho muito prático você poder simplesmente encaixar na sua rotina, fazer na sua casa, às vezes 20 minutos de manhã, ou 20 minutos no horário do almoço, ou 20 minutos no final de semana, enfim. Mas eu também já fiz muitos cursos presenciais, gosto muito também, acho que tem sei lá, tem uma certa diferença entre os dois, né? Os presenciais são bons para você conhecer pessoas. Você pode estudar também por meio de livros, você pode estudar por meio de podcasts, de vídeos, das redes sociais. Das redes sociais, eu tenho ainda um certo pezinho atrás, no sentido de que eu acho que a gente pode entrar em contato com um assunto nas redes sociais, mas é muito mais difícil se aprofundar sobre ele vendo um vídeo no TikTok, por exemplo, ou então vendo Reels no Instagram. Você vai ter que fazer uma pesquisa muito profunda e ir dissecando esse assunto. Então, eu gosto das redes sociais para entrar em contato com o assunto, ou então para pegar dicas rápidas de um assunto, mas de fato, sentar e estudar, eu gosto de fazer por meio de cursos e livros. E outro ponto que os estudos te trazem é a questão do networking. Então, quando a gente fala sobre conhecer pessoas, e aí, gente, networking, né, aquela palavra que ficou um pouco batida, mas basicamente você conhecer pessoas que às vezes vão ser interessantes para a sua carreira, que podem te trazer coisas boas, ou então conhecer pessoas que se tornam de fato suas amigas, suas colegas. É muito mais fácil você fazer networking quando você tem repertório. Então eu lembro que tinha uma época que me dava pânico, gente, ir para um evento falar com as pessoas. Eu sou uma pessoa introvertida. Juro, acho que esse é meu maior pesadelo. Até hoje eu não gosto muito, não. Mas, conforme eu fui estudando e aprendendo sobre conhecimentos diferentes, isso foi ficando mais fácil. Porque eu chego num evento, às vezes uma pessoa está falando, sei lá, sobre história. Eu não sou uma profissional de história, mas eu já estudei um pouco sobre esse tema e eu consigo conversar com ela disso. Ou então ela está falando, sei lá, sobre economia. Eu sei conversar um pouco com ela sobre isso. E também fazer perguntas, né? Porque conversar com uma pessoa e ter trocas não é necessariamente você saber respostas de tudo, mas você ser uma pessoa curiosa. Às vezes você vai estar aprendendo coisas novas nessa troca. Então, eu acho que quando você estuda, você está criando pontes com outras pessoas. Eu comecei a conseguir citar livros e dar uma recomendação, às vezes, que ajudava uma pessoa, e isso fazia com que ela se lembrasse de mim depois e viesse me chamar para fazer alguma coisa. Enfim, eu acredito que quando você tem referências e repertório, isso te faz uma pessoa muito mais interessante e facilita muito com que você crie uma ponte entre outras pessoas, porque você consegue circular entre vários ambientes diferentes. E agora, dicas práticas de como implementar os estudos na rotina. Eu acho que o primeiro ponto, gente, é você estudar uma coisa que faz sentido, até porque já teve épocas que eu fiz cursos que, assim, sinceramente, eu achava que eu precisava fazer, então teve uma época que eu comecei a fazer curso sobre política. Gente, eu vou ser muito sincera, esse não é o assunto que mais me interessa no mundo. Óbvio, né? Todo mundo tem que saber ali o básico, tem que votar com consciência, tudo isso, estamos acordadas. Mas assim, eu não quero saber o detalhe do detalhe do detalhe da política, porque é um assunto que me entedia um pouco, tá? Pode ser uma falha de caráter, mas é um assunto que me entedia. Então, não tinha santo que me fizesse sentar e estudar aquele assunto. Agora, tem assuntos que você tá muito curiosa e você quer muito estudar, e tem assuntos que você sabe que você precisa estudar. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre finanças, era porque eu sabia que eu precisava entender de finanças. Não é necessariamente porque eu falei, gente, taxa Selic é a coisa mais interessante do mundo. Não, é porque eu sabia que se eu queria ser uma adulta funcional, eu precisava entender a cuidar do meu dinheiro. Então, eu acho que tem certos assuntos que todo mundo tem que estudar o básico. Finanças, para mim, gente, é o top 1. Tipo assim, se você ganha dinheiro, se você lida com dinheiro, você tem que saber cuidar do seu dinheiro. E, sei lá, às vezes, talvez, um assunto relacionado à saúde, né, nutrição, você saber pelo menos o básico para você conseguir se manter como um ser humano funcional. E buscar uma fonte de estudos que você goste. Então, eu já fiz muito curso, gente, que era chato pra caramba. Eu lembro que teve uma época na pandemia que teve muitas universidades que liberaram cursos gratuitos. E assim, eu baixei todos, eu fui fazendo, mas os cursos muito chatos, que era o professor com o terno, o fundo, falando com aquela voz monótona. Eu não conseguia estudar. Então, assim, hoje em dia tem muito conteúdo. Se você vai estudar, encontra um tema que te motive, seja porque você tá curiosa, você quer saber, seja porque você quer simplesmente ser uma adulta funcional e você precisa saber aquilo. E também busca uma fonte que você se identifique, né? Tipo, uma pessoa que tá ensinando que você se identifique, que você goste. Porque tem muita gente ensinando de tudo hoje em dia. E aí eu acho que o primeiro ponto é você começar com metas ridículas. Eu sempre faço isso, acho que eu até vou fazer um episódio do podcast sobre isso, se vocês quiserem.
Mas, ao invés de você chegar e você falar, sei lá, você comprou um curso online, e aí você vai falar: "Não, eu vou terminar todo esse curso em um mês, e eu vou estudar 1 hora por dia, todos os dias". Se você não estuda nada, gente, a chance de você fazer isso, a não ser que você receba uma iluminação e uma transformação, mas assim, a chance de você fazer isso é muito baixa. Então, coloca metas muito pequenas, tipo: "Eu vou estudar 10 minutos por dia". Juro, vou estudar 10 minutos por dia. Por quê? Nesse momento, você só quer adquirir o hábito de estudar. Você não quer virar a monja dos estudos, você quer adquirir o hábito de estudar. Então, muito mais vale você conseguir todos os dias estudar 10 minutos do que uma vez na semana você estudar 3 horas. E essa é a vantagem dos cursos online, por exemplo, né, que muitos deles têm aulas curtinhas. O meu, por exemplo, as aulas eu dividi elas várias, a maioria tem 10, 15, 20 minutos. Então, ou então você pode ir pausando, né? Caso tenha uma aula maior, você pode ir pausando ao longo do tempo. Eu faço muito isso. Às vezes eu tô num dia mais corrido, eu pego uma aula que é mais curta e faço essa aula. E às vezes, quando a aula é um pouco mais longa, eu pauso ela, fica lá marcado onde eu pausei, e no dia seguinte eu retomo as minhas anotações sobre a aula e termino ela. A mesma coisa para leitura. Então, se você quer ler mais, não coloca que você vai ler 12 livros no ano, né, gente? As pessoas tiram esse número do nada, né? Ah, é um por mês, 12 por ano. Mas se você não lê nada, a chance de você ler 12 por ano é muito baixa. Não vale muito mais você falar: "Ah, eu quero ler 5 páginas por dia, quero ler 2 páginas por dia", por quê? Você tem que enganar o seu cérebro. Você tem que fazer o seu cérebro achar que ele vai fazer muito pouco esforço. O que acontece? O nosso cérebro, ele quer economizar energia, gente. Ele não quer pensar, ele não quer ficar sobrecarregado. Então, se você coloca na sua cabecinha ali, eu vou estudar 3 horas por dia, o seu cérebro não vai, eu não sei falar os termos técnicos, né, mas ele não vai ficar super feliz de você tomar a ação de sentar na cadeira e estudar aquelas 3 horas por dia. Agora, se você definiu que você vai fazer 10 minutos por dia, você meio que enganou o seu cérebro. Você vai falar: "Putz, 10 minutos tá ok, né, 10 minutos é pouquinho, até é ridículo não fazer isso". Você vai lá e senta. A chance, a probabilidade é que você acabe fazendo muito mais do que aquilo, tá? Então, geralmente, quando eu tô muito corrida na semana e eu quero voltar ao hábito de estudar, eu falo: "Tá, eu tenho que estudar 15 minutos por dia". Geralmente, esses 15 minutos acabam virando 40 minutos, 1 hora, porque eu falei isso pra mim mesma só pra me convencer de fazer. E também, se eu fizer só os 10 minutos, não tem problema. O problema é que eu cumpri esse combinado e comecei a construir esse hábito. A outra dica é você usar pequenos momentos do dia. Então, por exemplo, enquanto eu tô malhando, eu sempre tô escutando um podcast. E aí, geralmente, é um podcast que tem algum conteúdo que eu tô aprendendo. Às vezes não, tá? Às vezes é só um besterol mesmo. Mas, muitas vezes, quando eu sei que não vai dar tempo de eu fazer um curso mais tarde, eu coloco um podcast que seja um pouco mais técnico, eu vou dosando. Ou então, eu quis escutar música na academia e não deu pra escutar podcast. Eu sei que não vai dar pra ler nem fazer um curso mais tarde, no caminho do escritório, enquanto eu tô no carro, por exemplo, mas você pode fazer num transporte público, enfim, eu vou escutando um livro ou um podcast. Ou então, eu levo um livro na bolsa, gente, isso é a maior dica de todas, porque a gente tá sempre pegando alguma fila, principalmente quem mora em uma cidade grande, tipo São Paulo, sempre tem alguma fila que você tá pegando, ou então um trânsito e você tá parado ali. E aí eu gosto de deixar o meu Kindle na bolsa, mas teve uma época que eu levava um livro físico, e às vezes você tem 10 minutos de uma fila e você tira aquele livro e você teve seus 10 minutos de estudo no dia. Os cursos é a mesma coisa, então, hoje em dia, a maior parte dos cursos você pode acessar pelo celular. O meu curso tem aplicativo, pode acessar pelo celular. E aí você pode incluir, tipo assim, você tá na pausa do seu almoço, você pode assistir 10 minutos de uma aula. Você tá de manhã, você pode acordar, sei lá, meia hora mais cedo e estudar. Eu gosto muito de estudar de manhã, isso me dá um gás muito grande, porque eu sinto que eu fiz a tarefa difícil de manhã e eu termine o dia, eu passe o resto do dia com uma sensação de que eu já fiz muita coisa. Então eu comecei a acordar mais cedo do que eu acordava antes, para estudar, nem que fosse 30, 40 minutinhos. Já teve dia que eu estudei, tipo, 15 minutos, porque eu estava correndo, mas me deu uma sensação de satisfação e eu aprendi alguma coisa. Ou então, pós o trabalho, eu não gosto tanto de estudar depois do trabalho, porque eu sou uma pessoa bem diurna e o meu cérebro não funciona muito, tá? Então, geralmente, quando eu tô muito cansada, eu acabo não conseguindo absorver. Mas eu sei que tem muita gente que gosta, e às vezes eu também tenho um pico de energia de noite, e aí eu estudo, sei lá, 3 horas seguidas de noite, mas é uma opção também. Ou então de final de semana, ou na sua folga, você pode, sei lá, incluir no final de semana 1 horinha de estudos. Uma coisa que eu gosto de fazer é trazer as pessoas que estão à minha volta junto também. Então, por exemplo, meu namorado, às vezes a gente fala, esse final de semana a gente vai estudar. E aí a gente literalmente separa 1 hora do final de semana
e cada um fica estudando ali perto, no mesmo ambiente. E aí isso acaba me motivando muito. Ou então a gente fala: esse final de semana vamos tirar 1 hora para ler juntos. E cada um fica no seu livro lendo. Eu acho que isso ajuda muito, você ter pessoas à sua volta fazendo isso. Você pode até combinar de estudar junto com as suas amigas. Teve uma época que eu fazia isso com as minhas amigas. A gente se encontrava para estudar. Cada uma levava o seu computador e ficava estudando com o seu fonezinho de ouvido, e no final a gente conversava um pouco sobre o que a gente estudou. No meu curso, por exemplo, tem um momento que chama Estudando Juntas. Uma vez por mês as alunas se encontram no Zoom e aí ficam cada uma estudando da sua casa com a câmera ligada e depois compartilham sobre o que aprenderam, né? Estudando o curso, no caso. E aí algumas dicas para você reter conteúdo, porque eu acho que às vezes a gente fica assistindo as coisas e a gente no final sente que não reteu nada. A primeira dica é fica longe do seu celular enquanto você está estudando. Gente, sério, não tem nada que te impeça mais de reter conteúdo do que ficar sendo interrompida pelo seu celular. Inclusive, eu que não tô com esse livro aqui, mas tem um livro que eu li, chama Foco Roubado, muito bom, e ele fala vários estudos sobre isso, né, de quanto tempo demora para o seu cérebro voltar a ter atenção depois que ele é interrompido por uma mensagem no seu celular, nem que seja um toque do celular, e quanto tempo demora para você de fato ficar concentrado. Então, a partir do momento que você entrou numa tarefa, quanto tempo demora para o seu cérebro ali ficar concentrado. São alguns minutos. Então, às vezes, você sentou, você passou 10 minutos assistindo um curso. Aí, o seu cérebro, ele ainda não está 100% concentrado. Você vai lá e interrompe ele com o celular. Você voltou para estaca zero. E aí, você volta para estaca zero e você está sempre voltando para estaca zero. Então, sempre que eu vou estudar, eu coloco meu celular no modo avião ou deixo ele em outro quarto. O segundo ponto é você escrever, você precisa anotar o que você está aprendendo. Então, no caso, eu gosto de fazer isso anotando no computador, que eu acho mais rápido, por mais que, nossa, escrever na mão, gente, eu acho que você fixa o conteúdo ainda mais, tá? Eu admiro muito quem faz isso, mas eu sinto que eu demoro muito, então eu prefiro anotar no computador. Eu tenho uma pasta no Drive chamada Estudos. Dentro dessa pasta tem várias outras pastas com os temas, então, tipo, finanças, economia, e aí lá eu vou colocando alguns Google Docs, né, aqueles documentos, um para cada curso. E aí eu faço todas as anotações. Então, escrevo módulo 1, aula 1, e vou anotando tudo. Eu vou pausando e anotando, pausando e anotando. No dia seguinte, quando eu vou estudar de novo, eu bato o olho e releio as anotações que eu fiz no dia anterior. Ou então, quando eu passo muito tempo, né, sei lá, saí de férias ou passei um tempo sem estudar, eu volto e releio tudo que eu tinha escrito, porque assim eu não preciso voltar no curso. E anotar ajuda muito a reter, e aí o ponto é você tentar anotar não com as palavras do professor ou da pessoa que está ensinando, mas anotar com as suas palavras. Tipo, tenta você explicar aquilo, tenta você resumir aquilo. Uma outra dica é você entrar em contato com esse conteúdo que você está estudando de várias formas diferentes. Então, por exemplo, quando eu estava aprendendo sobre investimentos, sei lá, eu estava tentando entender sobre taxa Selic. Eu lembro que eu fazia um curso. Daí o cara explicou de um jeito muito complexo, eu não conseguia entender. Ou então eu até tinha conseguido entender. Mesmo assim, eu ia no YouTube e jogava taxa Selic e via uma outra pessoa falando sobre aquilo. Porque às vezes um termo que ela falava me encaixava uma pecinha naquele meu quebra-cabeça. Ou então eu jogava no Google e lia um artigo sobre o assunto, ou então, enfim, algum blog, tem muitos blogs de investimentos, eu até coloco várias recomendações lá no curso para as alunas, e aí eu pesquisava sobre aquele termo e ia aprendendo. Ou então eu li um livro sobre esse assunto, mas ler um livro já é um pouco mais extenso, ou eu escutava um podcast. Enfim, tem algum tema que você está aprendendo, eu sempre tento buscar e escutar ele de mais de uma fonte, porque eu sinto que me ajuda muito a fixar o assunto, quando você vê várias pessoas falando com palavras diferentes sobre a mesma coisa. E aí, assim, a dica suprema para você reter conteúdo é você ensinar alguém. Gente, quando eu comecei a estudar sobre investimentos, é isso, eu ensinava as minhas amigas, eu chegava para elas e ia lá ensinando, ia tentando explicar as coisas, eu aprendi alguma coisa, eu mandava um áudio, nossa amiga, eu estava nessa aula e eu aprendi sobre x coisa. Já teve épocas que eu não tinha ninguém para ensinar, e aí o que eu fazia? Eu ensinava para mim mesma. Então, às vezes, eu pegava um bichinho de pelúcia ou, sei lá, falava com uma almofada e explicava para ela. Aqui, só de falar em voz alta, isso já te ajuda muito, porque você tem que criar um raciocínio próprio sobre aquilo que você estudou. Ou então, às vezes, eu criava um grupo, eu tenho isso, eu tenho um grupo comigo mesma no WhatsApp, e às vezes eu me envio áudios lá. Então, eu estou estudando sobre um assunto, eu me envio um áudio me explicando sobre aquele assunto, porque falar aquilo em voz alta e tentar explicar para alguém, que no caso sou eu mesma, faz toda a diferença. Mas explicar para outras pessoas é muito bom. Meu namorado, gente, eu também, coitado, eu sempre tô compartilhando com ele alguma coisa que eu estudei.
É muito melhor compartilhar com uma outra pessoa, porque ela vai te fazer perguntas, e aí você tem que ir naquele lugar da humildade de falar: "Eu não sei", quando você não sabe, e isso é maravilhoso, porque significa que você vai aprender uma coisa nova. A outra dica que eu tenho é você transformar isso em um ritual. Gente, eu sempre falo isso, toda a nossa vida pode ser ritualizada. Se você não gosta de uma coisa, é porque você não criou um ritual pra ela. Então, assim, óbvio, né, não tudo, tem coisa que é chata mesmo. Mas quando eu vou estudar, eu lembro que na época da faculdade era um saco. Eu não gostava de estudar, eu achava muito chato, pelo menos as matérias que eu não gostava. Mas eu acabei, nos meus estudos pessoais sobre outros temas, criando um ritual em torno disso. Então eu sempre arrumo minha mesa, eu odeio estudar num ambiente bagunçado, eu sinto que prejudica muito a retenção, enfim. Então eu sempre deixo uma mesa arrumada, às vezes eu acendo uma velinha quando eu tô no clima, pego um chá ou faço uma pipoca, enfim, eu crio um ritualzinho em torno daquilo. Depois, no final, você pode se dar uma recompensa, tipo, comer uma coisinha gostosa ou então assistir uma série. A minha recompensa no final eu nem preciso me dar, porque ela é sempre a sensação, tipo, eu sempre saio, é como se eu tivesse endorfinado, assim, como se eu tivesse feito exercício. Quando eu aprendo uma coisa nova, isso me deixa, nossa, gente, juro, me deixa elétrica, porque eu acho que mexe muito com a minha autoestima. E você pode ter um gatilho. Então, quando a gente fala sobre criar hábitos, existe aquele ciclo do hábito, né? Que é o gatilho, o hábito e a recompensa. Então, quando você quiser criar um hábito, você pode criar um gatilho para aquilo, por exemplo. Pode ser um horário específico, que é seu horário de estudos. Pode ser uma ação que vem antes dessa. Então, por exemplo, você associar escovar o dente com estudar. Sempre que você escova o dente, você tem que depois, sei lá, escova o dente de manhã, você tem que sentar e estudar. Ou então, eu sempre associei com a academia. Então, geralmente eu tenho que estudar antes ou depois da academia. As duas coisas estão muito juntas para mim, porque eu sinto que na academia eu processo as coisas que eu estudei ou eu penso sobre as coisas que eu vou estudar depois. Ou então pode ser um alarme, um bilhete, mas eu gosto muito de que o gatilho seja uma outra ação. Ou então pode ser um horário, tipo 7 horas todo dia você vai estudar 20 minutos. Então é o gatilho que você faz que vai, tipo, te lembrar que você precisa estudar, depois vem o hábito em si, né, então você sentar e estudar, e depois vem a recompensa, e a recompensa pode ser tanto uma coisa física, tipo um lanchinho, quanto uma ação, tipo você assistir uma série, quanto uma sensação. Então para mim já é suficiente eu me sentir mais inteligente, isso me dá um boost de energia. E outra dica é você se cercar de conhecimento o tempo todo para você ir estimulando essa sua curiosidade. Então eu acho que isso, principalmente hoje em dia nas redes sociais, gente, tipo, eu sempre falo, faça um filtro das pessoas que você segue, porque às vezes você tá muito desfocada, ou aérea, ou doidinha da cabeça das ideias, porque você simplesmente está seguindo as pessoas erradas e você está recebendo estímulos que não são bons para você. Então você está seguindo pessoas que te deixam ansiosa ou que fazem com que você, sei lá, fique pensando muito nos outros, na vida dos outros, em fofoca e não sei o quê. Tenho nada contra isso, tá, gente? Eu super entendo o conceito da fofoca, mas assim, nas minhas redes sociais, eu até bloqueei página de fofoca nas minhas redes sociais, eu não quero nem ver na minha frente fofoca, porque eu sei que é altamente viciante, então se eu ver uma, eu vou querer, o ser humano é curioso, né? Então eu não gosto de ver, e as minhas redes sociais eu sempre tento colocar conteúdos que vão me deixar curiosa, ou que eu vou aprender alguma coisa, ou alguma dica. É claro, né, eu também tenho pessoas que eu sigo porque eu gosto do lifestyle da pessoa, mas de alguma forma aquilo me inspira, tipo, uma pessoa que estuda todo dia e eu vejo ela estudando e aquilo me inspira. Enfim, se cerque de conteúdos. Então coloca no seu Spotify, o meu Spotify, eu fiz uma seleção de vários podcasts, e de conteúdos que eu acho interessantes, e eu sigo todos eles. E quando eu vou ouvir podcast, eu entro lá na lista e automaticamente aparecem os episódios novos e eu tô em contato com aqueles conteúdos. Ou então você comprar livros que fiquem expostos na sua casa e que te deem ali vontade de estar lendo. Ou então você trazer mais esse assunto para suas rodas de conversa, para suas amigas, perguntar que curso elas estão fazendo, fazer um curso com as suas amigas. Eu já fiz isso, eu comprei o mesmo curso com a minha amiga e aí juntas a gente ia conversando sobre o curso. Inclusive, ontem mesmo 3 amigas compraram o meu curso juntas, que elas queriam estudar em conjunto, eu achei isso muito fofo. Ou então esteja dentro de uma comunidade. Hoje em dia eu tenho muitas comunidades online, eu lembro que tinham vários assuntos que nenhuma amiga minha queria falar sobre, e aí eu entrava num curso que tinha uma comunidade e eu conhecia outras pessoas, ia nos encontros ao vivo, ia em algum curso presencial. No meu próprio curso tem uma comunidade de alunas investidoras, tem encontro no Zoom, tem, enfim, várias atividades, tem uma rede social de alunas. Eu acho que o ponto principal é
ressignificar a sua relação com os estudos, porque na escola, na faculdade, a gente fica de saco cheio de estudar, não todo mundo, mas a maioria, eu ficava. Putz, porque você está sendo obrigado a aprender aquilo, e às vezes são coisas que você não quer ou que você não vê utilidade. Mas na vida adulta, a gente tem a liberdade de aprender sobre o que a gente quiser, a gente pode fazer o curso sobre o que a gente quiser. Vão ter alguns que a gente vai fazer por prazer, que nem os cursos que eu fiz, sei lá, sobre desenho, e vão ter outros que a gente vai fazer porque a gente é adulta e a gente tem que aprender sobre aquilo, que nem quando eu comecei a estudar, por exemplo, sobre investimentos. Mas eu sempre vi estudar como uma forma de literalmente de autocuidado, né? Eu sei que eu repito muito isso, mas eu sempre vi estudar como uma forma de me tornar uma pessoa mais interessante, de gostar mais de mim mesma, de melhorar a minha autoestima, de melhorar a minha carreira, de conseguir crescer, de conseguir ganhar mais dinheiro, porque querendo ou não, quando você cresce na sua carreira, muitas vezes a consequência é você ter um aumento ali no seu ganho financeiro. E aos poucos você vai ficando viciada em ser curiosa. Então, hoje em dia, eu acho muito gostoso ver um assunto novo e eu não saber nada sobre aquilo e eu poder sentar e aprender ele do zero. Ou então, tá sempre estudando sobre o mesmo assunto que eu já sou muito boa sobre. Então, eu tô fazendo curso de investimentos, eu tô lendo livros de investimentos e eu entendo muito de investimentos, mas eu quero estudar sobre investimentos para o resto da minha vida, porque sempre vão ter coisas para aprender. Então, estudar é uma forma de te tornar uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa mais interessante, uma pessoa que vai conseguir fazer mais conexões com as outras pessoas, uma pessoa melhor, porque você pode realmente estudar sobre formas de melhorar a sua comunicação, de melhorar seus relacionamentos, de ser mais independente, de ter mais liberdade. O conhecimento, ele realmente ele é uma das grandes ferramentas para que a gente consiga ter mais liberdade. E eu também acho muito confortante saber que ninguém vai poder tirar o meu conhecimento de mim. Então, tudo pode acontecer, né? Os nossos bens materiais, às vezes alguém pode tirar, pode te roubar, enfim. Seu conhecimento ninguém pode tirar, ele é seu. E ele vai ser útil para o resto da sua vida e ele sempre cresce, ele não decresce, né? Então, se você aprendeu sobre uma coisa, você pode até se esquecer dela, mas eu sinto que ela já é um tijolinho na sua cabeça que vai te ajudar a fazer uma conexão com uma outra coisa. E quanto mais você aprende, mais você cresce, mais você se torna uma pessoa melhor. Nunca conheci alguém que se arrepende de ter estudado. Então, priorizem isso, gente, porque hoje em dia, sei lá, a gente tá muito condicionado a gastar muito tempo nas redes sociais, porque elas são muito viciantes, acho que não é nem nossa culpa, elas realmente são muito viciantes mesmo, mas a gente tem que criar na nossa cabeça de é isso, estudar é uma prioridade, crescer como ser humano é uma prioridade, então eu vou colocar isso no meu dia a dia, nem que sejam 20, nem que sejam 15 minutos por dia. Para mim, quando eu tô estudando, eu sinto que eu tô me priorizando. E, gente, no final, como vocês sabem, eu sempre faço o mimo financeiro da semana, mas eu estou fazendo quaresma. E a minha quaresma envolve não pedir iFood e não fazer comprinhas. Então, eu não posso comprar roupa, skincare, maquiagem, etc. Então, essa semana eu não comprei nada, não tive um mimo financeiro e fui muito feliz, tá? Mentira, eu comprei um livro que eu queria muito ler sobre espiritualidade. Isso não estava na minha lista, tá, de comprinhas, eram mais comprinhas relacionadas à moda e tals. Então esse foi o meu mimo financeiro da semana, que inclusive tá muito conectado com o tema, né. Era um livro, chama O Novo Mundo, do Eckhart Tolle, eu acho que é assim que fala, um livro sobre espiritualidade que eu estava muito curiosa pra ler. Deem uma olhada nos links aqui embaixo, as vagas do curso estão abertas na semana do dia 19 de março, então você pode clicar para se inscrever no curso, ou então para chamar a minha equipe para ver os cursos que estão disponíveis no momento que você estiver assistindo. Além disso, a gente tem uma newsletter, se você se inscrever nela, você vai receber toda segunda-feira um resumo do que foi falado no podcast. Também tem uma lista com livros, uma lista da Amazon com vários livros que eu gostei. E quem puder avaliar o podcast, eu vou ficar muito feliz, porque eu amo muito fazer esse podcast. Quanto mais vocês avaliam, é só você clicar no perfil, clicar nos 3 pontinhos e dar as estrelinhas que você acha que o podcast merece. Quem puder dar 5 estrelas, eu agradeço muito. E quem puder também, gente, compartilhar algum episódio que gostou nos stories, isso me ajuda muito. Ou então no WhatsApp mesmo, num grupo de amigas, isso me ajuda muito a chegar em mais gente com o podcast. Não é um projeto que ele é um projeto que cresce mais devagar, né? Ele vai crescendo aos pouquinhos. Então, esse boca a boca me ajuda muito a conseguir continuar fazendo isso. E se vocês quiserem colocar algum comentário, eu sempre leio absolutamente todos que vocês mandam, dá para comentar aqui embaixo. Um grande beijo e até a próxima segunda.